Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre perdão. Exatamente. Uma palavra tão pequenininha que tem causado um caos na vida de milhares de pessoas. Para alguns, muito fácil. Para outros, muito difícil. Cada um tem uma história, cada um passou por algo diferente. Cada um de nós foi machucado de alguma maneira por alguém. Então hoje eu quero trazer um contexto bem profundo com você sobre o perdão. Talvez esse seja o ponto principal do teu não avanço, de você não conseguir avançar como família, como profissional, o não perdão. E hoje nós vamos mergulhar profundamente nesse tema. Oi tia, boa tarde, shalom, shalom. E para você que for entrando, eu quero te fazer um convite. Já clica nesse aviãozinho aí, envia essa live para o máximo de pessoas que você conhece. Você está sem falar com alguém, com algum amigo, com algum parente, com algum familiar? Então essa live é para você, fica até o final aqui, que no final dessa live você vai estar com o coração limpinho, você vai estar com o coração cheio de espaço para que Deus possa derramar o amor, a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre os teus projetos. Um coração amargurado, um coração com raiva, um coração cheio de mágoa, de tristeza, ele se torna um alimento poderosíssimo para várias doenças. Talvez você está aí com alguma doença crônica e pode ser sim de um não perdão. Então você quer viver uma vida de paz, de abundância, de prosperidade? Eu vou te dar a receita, exatamente a receita de como você herdar, desfrutar dessa vida de paz e prosperidade que o Senhor já tem preparado para você. Lu, mas a pessoa me fez tão mal. Sim, e ela vai pagar por isso. Não existe nenhum plantio sem colheita. Tudo que nós vamos plantar, assim nós vamos colher. Mas cabe a você decidir se você quer continuar a sua vida com essa mágoa, com esse rancor, com essa raiz de amargura, bloqueando o fluir de todas as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida, ou não, eu decido ser feliz, eu decido viver essa vida de paz, de abundância e de prosperidade. Então eu quero te convidar a compartilhar essa live para que a gente possa entrar nesse tema tão importante, tão especial, que tem bloqueado a vida de milhares de pessoas, que é o não perdão. E você sabe que muitas pessoas acham que não precisam perdoar? Eu sou uma delas. Por muito tempo, eu achei que eu não precisava liberar perdão para ninguém, que estava tudo certo, que não, imagina, porque eu sou uma pessoa realmente que não guardo mágoa, que não guardo rancor, que não fico remoendo. Pode fazer o que for que tá tudo bem, tá tudo certo. Tô só encaminhando aqui a live. Então eu achava que eu não precisava liberar perdão, gente. Até um dia que um pastor, ele chegou em uma conferência, ele falou: Lu, você precisa liberar perdão para uma pessoa, porque a tua vida tá paralisada por causa desse não perdão. Eu falei: pastor, seja mais claro, específico, porque eu não tenho ninguém no meu coração, não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Para mim, meu coração é limpinho, tá tudo certo. E ele me disse a seguinte frase: não é pelo que te fizeram, mas é por tudo aquilo que não te fizeram. E naquele momento eu pude ver claramente a imagem do meu pai na minha frente. Eu comecei a chorar muito e eu disse para ele: é meu pai? Ele disse sim. E ali veio uma avalanche de memórias, né, dos aniversários que ele não estava, dos eu te amo que eu não ouvi, dos abraços que eu não recebi, do cuidado, da proteção. Meu pai era caminhoneiro, então ele vivia na estrada, vivia viajando, a gente tinha muito pouco contato com ele. E ele foi criado na roça, ele foi criado de uma maneira diferente, não foi criado com amor, com abraço, com carinho. Então, cada um só dá aquilo que tem, não tem como você dar algo que você não aprendeu, que você não foi ensinado a fazer. Então, amo meu pai, honro a vida do meu pai, e eu sei que ele deu o melhor que ele tinha. E eu criei uma outra expectativa.
Mas aquela falta, a falta de proteção, a falta da presença, a falta de conselho, a falta do abraço, a falta do eu te amo, a falta da validação, me gerou traumas muito grandes. Fez com que eu passasse por coisas que, se eu talvez tivesse tido esse amor, eu não passaria. Tanto que eu fui mãe aos 14 anos, porque carência de paternidade. Mas eu não sabia que eu precisava liberar perdão para o meu pai. E o não perdão, ele cria um abismo entre você e as promessas de Deus para a sua vida. E eu quero te chamar a atenção porque o perdão, ele é um princípio, ele é uma lei espiritual. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim: Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Então o perdão, ele foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus já pagou um alto preço. Ele já nos perdoou. Porém, para que nós possamos acessar esse presente, essa dádiva, nós precisamos cumprir princípio. Porque quem não cumpre princípio não vive promessa. Quem cumpre princípio vive promessa. E a promessa do perdão, da salvação, ela é condicionada a um princípio, que é o quê? A liberação do perdão. Então, se você falar assim, olha, Lu, não vou perdoar porque essa pessoa não merece o meu perdão, você está quebrando um princípio e você está deixando de ser perdoado por esse não perdão. Boa noite, Marco, shalom, amém, amém, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Quando eu desenvolvi, o Senhor me conduziu a desenvolver um método que se chama Identidade Implacável, Ele me deu todos os capítulos. E um deles era exatamente a questão do perdão. E eu cito exatamente essa linha de raciocínio, eu cito exatamente esse versículo dentro do método. E uma pessoa que leu o método antes de ser lançado, ela me questionou, ela falou, olha, eu não concordo com isso, eu decido não perdoar e eu não acho que eu não vou ter perdão porque eu não estou perdoando. E eu mostrei para ela biblicamente que a palavra do Senhor diz que se eu não perdoar o meu irmão, eu também não vou receber o perdão. Então o perdão, sim, o perdão é um princípio que ele precisa ser praticado para que você herde todas as promessas do Senhor. É uma lei espiritual que te fornece a liberdade. Enquanto você não perdoa, você está preso àquela pessoa, você está preso àquela cena, você está preso àquela ocasião. Quando você decide não perdoar uma pessoa, é como você dissesse assim, olha, eu decido te carregar nas minhas costas pro resto da minha vida. E você carrega aquele peso que não é seu. Você carrega um fardo, um jugo que Deus disse que é para você entregar para Ele. Lu, mas a pessoa tem que pagar. Eu concordo. Mas entrega isso para Deus, sabe por quê? Nós somos vingança, mas Deus é justiça. Deus viu o que você não viu, Deus ouviu o que você não ouviu. E tudo que o homem fizer, tudo que ele plantar, ele vai colher. Pode demorar, pode ser rápido, mas descansa, entrega para o Senhor e confia que Ele vai cuidar de todas as coisas. E sim, Ele é justiça. Lá em Mateus 18, o 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Meu Deus, como praticar isso, Lu? Como praticar isso? Como, por exemplo, perdoar uma pessoa que fez algo para mim na minha infância? Como perdoar um traste que fez algo, uma traição, um abandono, uma rejeição, um engano? Lu, como superar isso? Você só vai superar isso quando você decidir perdoar. O perdão vai te dar livre acesso para você entrar em outras portas, para você subir de nível espiritual, para você avançar na vida. Quando você decide não perdoar, você está com os olhos lá no passado. E o que o não perdão vai te trazer? Vai te trazer depressão, tristeza, ansiedade, medo, dúvida,
falta de confiança em novas coisas e novas oportunidades. Lu, mas se eu perdoar, eu tenho que conviver com a pessoa? Não necessariamente. Você pode perdoar e decidir não ter mais contato com essa pessoa e tá tudo bem. Lu, e quando que eu sei que eu perdoei? Quando você fala sobre o assunto, isso não te traz mais dor. Se você já perdoou e quando você toca no assunto você chora, o coração dispara, dá dor na barriga, você fica tremendo, é porque você ainda não perdoou. É porque ainda existe algo dentro do seu coração que está te paralisando. Uma vez dentro da minha mentoria, eu faço uma aula dentro da minha mentoria que são 2 horas só sobre perdão. Eu dou todos os direcionamentos de como fazer esse perdão, como escrever as cartas de perdão, como ressignificar cenas, traumáticas do passado. E uma moça, ela não conseguiu terminar a aula, ela começou a passar muito mal. E ela me procurou depois, ela falou, Lu, eu estou passando muito mal, eu não consigo terminar a aula, eu sou cristã, eu já perdoei o que me aconteceu, mas por que eu estou passando tanto mal? E eu fui conversando com ela e eu falei, porque você não perdoou ainda 100%. Existe algo. Racionalmente, você entende o que é o perdão e você sabe que você precisa perdoar. Mas emocionalmente, você ainda não conseguiu perdoar. Você não se desligou daquilo que aconteceu. E ela foi contando pra mim o que aconteceu, gente. Foi algo assim muito pesado. Eu acho que eu nem posso falar isso aqui na internet, senão vão banir a minha conta. Porque foi algo muito pesado que aconteceu na infância dela e partiu da parte do pai fazer aquilo que fizeram com ela. Enfim. E ela demorou 2 semanas para conseguir fazer essas cartas de perdão, passando muito mal, com todo tipo de piriri que vocês imaginarem ela passou, de tão forte que era algo no mundo espiritual. A vida financeira travada, profissional travada, praticamente se separando, o divórcio já estava na mão do advogado. E quando ela decidiu fazer essas cartas de perdão, quando ela decidiu se livrar disso que estava paralisando toda a vida dela fluiu. Ela fluiu profissionalmente, ela fluiu financeiramente, ela fluiu no casamento. E ela falou, Lu, nós estamos vivendo como 2 namorados. Por quê? Decisão de perdoar. Quando você não perdoa, é como se você tivesse com uma ferida aberta o tempo todo. E sempre que alguém chegar perto, sempre que alguém tocar, isso vai doer muito. E o que uma pessoa machucada que está com dor faz? Ela machuca, ela agride, ela responde rispidamente. Oi, meu amor. Alô, pessoal. Oi, gente. Shalom. Shalom. Então, quando você decide perdoar, é como se você estivesse curando e cicatrizando o seu machucado. E aí você para de sangrar em cima de quem não te machucou. Vamos ler lá Mateus 18, do 23 ao 35? Muitas vezes nós tomamos atitudes achando que nós estamos certos. Porque é muito fácil você exigir algo do outro. Mas e quando parte de você? Oi, Luísa, tudo bem? Shalom. Oi, Vi. Vivi nos assistindo lá direto do Arizona. Beijo, minha amiga. Deus te abençoe. Perdoar é libertar espiritualmente quem agiu errado e deixar seu coração em paz para seguir em frente com a sua vida. O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. Lu, ele não merece, ok. Perdoar não quer dizer que você vai validar o que te fizeram. Mas é sobre você. Você merece ser feliz. Você merece cortar essa corda que tá com essa bola de ferro amarrada aí no seu pé. Porque o não perdão é isso, tá, gente? É uma bola de ferro amarrada no seu pé que te impede de avançar. Te traz tristeza, dor, mágoa, depressão, síndrome do pânico, burnout. Aí você precisa tomar remédio para dormir, você precisa tomar remédio para acordar. Por quê? Porque você decide se ferir todos os dias. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, todas as vezes que você lembra de uma cena que te traz dor, é como se você estivesse passando por aquela cena de novo. Então, você imagina uma mulher que foi traída uma vez só. Mas durante 10 anos, essa mulher pensa nessa traição. É como se ela tivesse sido traída 10 anos todos os dias.
Por isso que quando você decide perdoar, você libera, você corta a corda. Você tira esse peso do seu pé, das suas costas, e você tem mais leveza para fluir, para avançar. Você tira os olhos do pé, você tira os olhos do retrovisor e você olha para frente. O perdão é isso. Vamos ver lá Mateus 18, do 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35. Diz assim, e eu quero que você faça uma autoanálise aí, com você agora, porque talvez você está esperando algo do outro, mas você está fazendo totalmente o contrário. Você não faz aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então eu quero que você faça uma autoanálise. Por quê? Com a mesma medida que você medir, você será medido. Com a mesma medida que você acusar, você será acusado. E com a mesma medida que você perdoar, você será perdoado. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um servo, a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Naquela época, quando não tinha dinheiro, a dívida ela era cobrada com a própria vida. Então levava a vida dos filhos, levava a esposa para pagamento da dívida, quando não se tinha o valor ali para quitar a dívida. Então esse rei, quando esse servo é apresentado, ele tinha ali uma dívida de 10.000 talentos, ele diz, bom, já que você não tem como pagar, então eu vou pegar tua esposa, teus filhos como parte de pagamento. 26. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o senhor chamou à sua presença e disse-lhes, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhes devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos e das suas ofensas. Ele tinha acabado de ser acometido de compaixão. Aquele senhor tinha acabado de perdoar a dívida dele. E ele só deu alguns passos e encontrou alguém que o devia, uma quantidade muito menor, e ele não teve compaixão. Por quê? Com a mesma medida que você pesar, você será pesado. Talvez você está julgando alguém sem entender a história. Talvez você está julgando alguém, seus pais, seus avós, seus irmãos, mas talvez você no lugar dessas pessoas teriam feito coisas piores. E quando nós nos colocamos numa posição de não perdoar, é como se nós fôssemos santos e juízes. Nós nos colocamos na condição do próprio Deus. Nós nos colocamos como se eu não tenho erro, eu não peco. Então, já que eu não peco, eu também não vou liberar perdão para ninguém. Agora, fala uma coisa para mim. Será que essa pessoa que te magoou, que te machucou, que te feriu, que te traiu, é mais importante do que a sua paz? É mais importante do que a sua salvação?
Será que essa pessoa vale tanto assim ao ponto de você trocar a tua salvação? Por quê? A palavra do Senhor diz que Ele nos ensina a orar: Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Agora, se eu não perdoo, eu não sou digna de perdão. Eu estou quebrando princípio. Faz sentido você quebrar princípio por essa pessoa que só deu o melhor dela? Quantas pessoas me procuram e falam: Lu, descobri uma traição, o que eu faço? Querido, perdoa. Libera. Agora, a escolha, a decisão de ficar junto ou não é sua. Você escolhe se você quer continuar ou não. Mas perdoa, libera, sabe por quê? Cada um só dá aquilo que tem. Cada um só entrega o seu melhor. Se essa pessoa que te traiu foi o melhor que ela conseguiu entregar, será que faz sentido você continuar perto dessa pessoa? Será que faz sentido você entregar a tua vida, os teus segredos, a tua empresa, o teu coração na mão dessa pessoa? Não faz, né? A tua felicidade com certeza vale muito mais do que isso. A tua paz, você deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O perdão é o único princípio milenar que é condicional. Você só é perdoado quando perdoa. E para perdoar você precisa de muita sabedoria. Sem sabedoria você não consegue perdoar. O perdão é para os fortes, o perdão é para os sábios, o perdão é para os corajosos. Pessoas covardes não perdoam. Pessoas fracas não perdoam. O perdão é sinal de maturidade. Lá na história de José, lá em Gênesis, lá no capítulo 40, nós vamos acompanhar a história de José, a trajetória de José. José foi, desde sempre, né? Os irmãos tinham muito ciúme dele. Os irmãos deixavam ele de lado, então ele sofreu rejeição, ele sofreu abandono. Os irmãos planejaram contra a vida dele. Os irmãos o venderam, os irmãos tentaram matá-lo. Depois de vendido, ele vai para a casa de Potifar e ali a mulher de Potifar também mente a respeito dele. Ele é preso injustamente. Você imagina tudo que José carregou no coração? Você consegue imaginar esse homem sozinho, sem ninguém? Ele só tinha uma palavra, ele só tinha uma visão. E ele continuou fluindo nos dons, ele tinha dom de revelação, ele tinha uma liderança nata, então na casa de Potifar ele governou, na cadeia ele governou, e tudo aquilo foi preparação para onde Deus queria levá-lo. Você já parou para pensar que tudo isso que aconteceu na tua vida foi preparação? Essas pessoas que se levantaram contra você foi só para te empurrar um pouquinho mais para frente, para você pegar velocidade, para você fluir. Quando José lá na frente, gente, José teve poder, José teve riqueza, José teve status, José teve família, José teve a mulher que ele tanto queria, José teve filhos, mas existia um buraco dentro do coração de José. Lá no finalzinho do capítulo, lá pro versículo 45 mais ou menos, você vai ver José reencontrando os irmãos. E ali José humilha os irmãos, José prende os irmãos, José usa da autoridade dele para machucar ali os irmãos. E ele chora, ele dá um grito assim, ele grita tão alto que todo o palácio foi capaz de ouvir. Mas lá no Gênesis 45:8, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que naquele momento que José decide perdoar os irmãos, naquele momento que ele põe o choro para fora, o choro que estava contido há mais de 13 anos, ele põe aquele choro para fora, ele grita e ali a venda dos olhos cai. Ali o perdão acontece. Ali as cadeias são quebradas. Ali aquela ponte que afastava José verdadeiramente da alegria dele, ela é colocada. Aquela ponte que estava quebrada, ela é restaurada. E olha o que diz, olha o que José diz depois dos olhos abertos, depois do perdão. Porque o não perdão, ele coloca como vendas nos nossos olhos. E essa venda não nos deixa ver, não nos deixa amar, não nos deixa sentir, não nos deixa perdoar. E ele diz assim: não foram vocês que me mandaram para cá,
mas sim o propósito de Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Emocionado, beija cada um deles e ordena que tragam logo Jacó, seu pai, para perto de si. Lá em Gênesis 45, do 5 ao 7, vai dizer assim: agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente desta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Se não houvesse esse perdão de imediato por parte de José, não haveria destino profético. Se não houvesse perdão, a continuidade da vida não seria possível. Como diz o ditado popular, a amargura é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Quando José decide perdoar, a venda dos olhos cai e ele entende por que os irmãos fizeram aquilo. Ele entende que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Quando você decide perdoar, você compreende os planos de Deus para a tua vida. Quando você decide perdoar, você está pronto para viver os sonhos proféticos, o destino profético que Deus tem preparado para você. Não há destino profético sem um perdão verdadeiro. Você está disposto a viver o destino profético que Deus tem para a tua vida? Se você estiver disposto, você precisa perdoar. Perdão é uma atitude, não é um sentimento. Perdão é uma atitude, é um posicionamento, você precisa decidir perdoar. Mas é tão difícil, eu sei. Mas mais difícil do que liberar perdão é ficar nessa vida desgramada, arrastando esse peso nas suas costas. Porque não é possível 2 coisas ocuparem o mesmo espaço. E se o teu coração está cheio de raiva, de vingança, de rancor, de ódio, de mágoa, de tristeza, não tem lugar para alegria, felicidade, amor, paz, tranquilidade, prosperidade. Você precisa decidir escolher o que você quer viver daqui para frente. Você quer viver uma vida de paz, de abundância e prosperidade? Ou você quer continuar vivendo na escassez, na miséria, na amargura, onde nada dá certo, onde você não consegue nem dormir direito pensando no que te aconteceu? Não é sobre o que te aconteceu, é sobre o que você fará com tudo aquilo que te aconteceu. E qual é a sua decisão diante disso? O que você decide escolher para a tua vida? O perdão é uma fonte de vida. Eu quero trazer para você aqui 8 pontos, 8 benefícios do perdão. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Quando você perdoa, os seus dias são prolongados. A felicidade, a paz, ela dá formosura ao seu rosto. As suas células são renovadas, cientificamente comprovado. Quando você está feliz, você tem as suas células renovadas, rejuvenescidas e você vai viver mais. Perdoar te deixa menos nervoso. Menos nervoso quer dizer menos estresse, menos cortisol, mais saúde, mais alegria e mais felicidade. 3. Melhora a saúde em todos os sentidos. Até o teu sono melhora quando você decide perdoar. 4. Fazer as pazes te ajuda a perdoar a si próprio. Talvez o perdão nem é para o outro. Talvez o perdão é para você. Talvez você tenha carregado um sentimento de culpa de tantos anos. Você tem se julgado. Você não tem se perdoado. Quem não erra? Quem não peca? Quem não pisa na bola, gente? Todo mundo. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar, a magoar pessoas, a tomar decisões erradas, a pisar na bola. Então talvez esse perdão nem seja para o outro, seja para você. Para você ficar livre desse peso, desse jugo, dessa acusação. Tá tudo bem, errou, ajusta a rota e continua. Peça perdão. 5. Seu coração agradece. Pesquisadores afirmam que a conciliação diminui a pressão arterial, tanto para quem perdoa como para quem é perdoado.
Aqui entra também o princípio da generosidade. Perdoar é um ato de libertação para você e para os outros. Quando você decide perdoar, você está praticando um ato de generosidade com você e também com o outro. 6. Pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Em um estudo com pacientes de uma doença autoimune, pesquisadores descobriram que aqueles que perdoaram produziam O não perdão é um verdadeiro sugador da vida. Uau! 7. Você pode fortalecer o seu relacionamento depois de uma traição. Perdoar quem te traiu pode ser a chave para salvar ou até mesmo fortalecer um relacionamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas sempre depois de uma traição existe uma reavaliação de tudo o que está sendo feito até o momento. É um momento que ambos param para refletir. Peraí, como que eu estou cuidando desse relacionamento? Como que eu estou regando esse relacionamento? Talvez isso foi algo para abrir os teus olhos de coisas que você não estava vendo. Lúcia, é a favor da traição? Jamais. Mas a Bíblia fala para que a gente perdoe. Mesmo a única validação que Deus dá sobre um divórcio é após uma traição. Como eu disse, o perdão, ele não está totalmente ligado a você aceitar estar do lado daquela pessoa e conviver com aquela pessoa. Só você sabe o que você carrega, só você sabe o que está em jogo, só você conhece a sua história. Só você sabe se vale a pena permanecer nesse relacionamento ou não. Mas permanecer nesse relacionamento ou não está totalmente ligado ao perdão. Você pode perdoar e decidir, não quero mais, quero seguir a minha vida, mas te perdoo, segue a tua vida, está abençoado, está tudo certo. Cada um só dá aquilo que tem, lembra? 8. Quem perdoa pode se proteger do estresse a longo prazo. Exatamente. A liberação de perdão, o perdão te protege de uma vida de muito estresse. E o estresse tem a liberação do quê? De cortisol, que é um veneno para a tua vida. Quantas pessoas estão infartando? Quantas pessoas estão presas nesse momento? Quantas pessoas estão tendo AVC, burnout, síndrome do pânico, depressão, tomando inúmeros remédios? Por quê? Porque não consegue perdoar. Não consegue se desvincular daquilo que aconteceu um dia. Ter a habilidade de perdoar pode nos proteger de estresse mental. Assim, ter o perdão como estilo de vida aumenta a nossa saúde física e mental. Sim, o perdão é uma lei espiritual que escreve o seu futuro e apaga o seu passado. Vou repetir. O perdão é uma lei espiritual que apaga o teu passado e escreve o teu futuro. A pergunta é, você quer continuar ligado no teu passado, preso no teu passado? Ou você quer avançar nos planos e projetos que Deus tem preparado para a sua vida? O que você escolhe? O perdão é libertador. O perdão é uma exigência espiritual. O perdão é um ato de coragem. Precisa ter coragem para perdoar. Perdão é um ato extremamente corajoso. Assim como Jesus nos perdoou, devemos perdoar quem pecou contra nós. Lu, e como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo perdoar, Lu? Decisão. Quando você olha para a vida que você tem levado emocionalmente, quando você olha para a tua vida que talvez não tenha andado, não tenha caminhado, e você olha para os seus sonhos, para os seus projetos, você precisa decidir se você vai continuar preso a isso que está fazendo você patinar na vida, ou se você decide largar tudo isso, deixar Deus cuidar de tudo que te fizeram e você decide avançar. Perdão é uma decisão. Viver o destino profético que Deus tem para a tua vida é uma decisão. E o que você decide? O que você escolhe para a sua vida? Lu, eu não consigo sozinho.
Lu, eu não consigo fazer isso. Eu tenho muitos alunos, muitos coaches que não conseguem. Lu, não consigo, já tentei de tudo. Vou na igreja, passei por enquanto. Eu não consigo liberar perdão. Eu quero te fazer um convite. No dia 25 de janeiro, nós vamos ter em Limeira a nossa imersão Identidade Implacável. Aonde eu trabalho muito forte. Perdão. Muita consciência, porque como eu disse no começo da nossa live, muitas pessoas não têm consciência que precisam perdoar. Acham que tá tudo bem. E estão patinando nessa pedra gigante chamada não perdão e não tem consciência disso. Então nessa imersão eu vou te trazer muita consciência. Realmente do que você precisa perdoar, quem você precisa perdoar. Eu vou segurar na tua mão e eu vou te ajudar a fazer tudo o que precisa ser feito para você ficar livre de uma vez por todas desse mal que tem consumido a tua vida. Tem roubado a tua paz, tem roubado a tua felicidade, tua alegria, tua prosperidade, tem roubado a tua família, tem roubado a tua empresa, as tuas finanças, tem roubado o teu sono, tem roubado o desfrute da vida. Eu vou segurar na tua mão e eu vou te ajudar. E Lu, e depois, o que a gente faz? É só ressignificar tudo isso. E eu também vou te dar as ferramentas necessárias para que você possa ressignificar tudo isso. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Que você consiga tomar a decisão de liberar perdão para aquela pessoa que te machucou. Afinal de contas, talvez ela nem mereça, mas você merece ser feliz, porque você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E se você quer viver o destino profético que Deus tem para tua vida, tome essa decisão de perdoar essa pessoa que te fez tão mal, ou mesmo de se perdoar. Afinal, quem nunca errou? Quem nunca pecou? Todos nós estamos sujeitos a errar e a pecar. Mas o importante é você ter consciência, ajustar a rota e continuar para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Deus te abençoe, beijo no seu coração, shalom, shalom. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não perca mais tempo. O tempo de você desfrutar, de você abundar da tua felicidade é agora. Não é o ano que vem, depois não é agora. Pare de perder tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.